Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. O assunto de hoje é sobre o resultado da glória de Deus, unidade e edificação da Igreja. No capítulo 3 de Efésios, lemos: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O versículo 1 também começa com a expressão por esta causa. Paulo se refere à causa apresentada nos 2 primeiros capítulos, o encargo, o plano e a execução de Deus. O Senhor quer obter como resultado o lugar de habitação no Espírito, por isso envia dispensadores. Paulo, no versículo 14, refere-se à igreja. E no versículo 1 aos dispensadores, mostrando a necessidade de preparar a igreja para receber as riquezas da graça dispensada. Na sequência lemos: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra família em grego é patria e indica a linhagem que provém de algum progenitor, originador, pai. Refere-se à ascendência. Deus, conforme o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, criou todos os seres angelicais no céu e chama os anjos de filhos. Os filhos de Deus ali são os seres angelicais, isto é, Deus é o Pai que os criou. Os povos pagãos do Antigo Testamento adoravam ídolos, rejeitando a Deus e considerando alguns seres angelicais como seus deuses. Deus é o Pai, tanto no céu como sobre a terra, o Criador e a origem de todas as famílias da terra. Adão é chamado de filho de Deus no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Deus, assim, é Pai de todos os seres humanos. Ele é a origem e o originador de todos os seres humanos. Como Pai de toda a família no céu e na terra, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Satanás rebelou-se contra Deus, mas este é o Criador e tem autoridade sobre Satanás. Assim, todas as coisas podem interagir, segundo o arranjo de Deus, a fim de contribuir para que a igreja faça a vontade do Senhor. Por exemplo, se antes de sair para pregar o evangelho e fazer comportagem, você imergir na palavra profética, nesse momento Deus pode intervir no ambiente e nas pessoas, colocando alguém à sua frente que precise exatamente daquilo que você desfrutou na palavra. Desse modo, você conseguirá suprir essa pessoa por meio do arranjo que só o Senhor é capaz de fazer. Paulo, em Efésios 3,16, menciona a riqueza da glória de Deus que fortalece com poder o homem interior mediante o Espírito. O objetivo de Paulo é mostrar a necessidade de preparar a igreja para receber essa graça. A igreja precisa estar fortalecida com poder mediante seu Espírito no homem interior. Todos entendem a palavra glória como um resplendor, uma luz brilhante, mas não é só isso. A glória é o próprio Deus Pai que tem força para atuar em nós e nos fortalecer. Vemos também a força da glória em Colossenses 1,11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Deus é poderoso, mas para realizar um trabalho em nós, ele precisa usar força. A glória é o próprio Deus que atua como força em nós. Uma mudança no conceito da glória de Deus pode ser vista quando lemos Efésios 1,18, que os olhos de nosso coração serão iluminados para sabermos qual é a esperança de nosso chamamento e qual a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Deus quer encher-nos para nos tornar sua herança. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo entra em nós. O Espírito é o próprio Cristo em nós. E Cristo, nossa esperança da glória, vai dispensando a graça e a glória de Deus até nos encher totalmente.
O resultado final de todo o trabalho de Deus pode ser visto em Romanos, capítulo 8, versículo 18. A glória de Deus enche nosso interior e nos liberta da escravidão do pecado, da morte, do eu, do homem natural. A glória tem nos libertado hoje. Quando chegar aquele dia, com a obra na igreja terminada, virá a glória e será revelada pela igreja. Quando esse processo de glorificação do Filho de Deus terminar, toda a criação que um dia foi amaldiçoada e hoje está debaixo do cativeiro da corrupção, será liberta. Podemos ver no versículo 5 de João 17 o que é e quem é a glória. Antes da fundação do mundo, o Filho vivia na glória do Pai. No tempo, o Filho veio, tornou-se um homem e passou pelo processo de morte na cruz e pela ressurreição por nossa causa, a fim de gerar a igreja. Assim, Deus Pai o glorificou. Jesus precisou passar pelo processo de glorificação para ser aceito e admitido em Deus. Em Salmos 2,7 e Atos 13:33 lemos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje refere-se ao dia da ressurreição. No dia da ressurreição, Deus gerou o homem Jesus como filho de Deus e o admitiu na glória do Pai, glorificando-o consigo com a glória do Pai. Esse mesmo processo ele fará conosco, a igreja. O resultado do trabalhar da glória em nós é a unidade descrita em João 17, do versículo 21 ao 23. Jesus Cristo tem transmitido a glória para nós, para a igreja, pois só o Pai tem a glória. O trabalho da glória é tornar-nos um. Sem a unidade da igreja não há edificação. Sem a edificação não há paz. Se não há paz, Deus não pode descansar nem fazer da igreja seu lugar de habitação no Espírito. Por isso, o trabalho da glória é tão importante. A glória, o próprio Pai dado como bênção espiritual nos lugares celestiais a nós, tem a função de nos fortalecer e edificar em habitação para Deus no Espírito. Querido ouvinte, nossa esperança é o próprio Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia!